Galera do Mengão, aquele abraço, sou Orlando Santos falando do seu canal Fla-Tube, o canal da galera, trazendo as atualizações dessa segunda-feira. Puma sondando o Flamengo em meio à renovação com a Adidas. Léo Ortiz pode finalmente fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. BRB inclui cláusula contra a SAF em contrato com o Flamengo. Essas e outras notícias somente aqui no Fla-Tube, o canal da galera. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, senta o dedo no like e vamos aí às notícias do Mengão. Vamos falar do futebol feminino. O Flamengo que contratou, fez o seu 10º reforço aí para a temporada, contratou a argelina Imani Shebel, de 29 anos, que atua como zagueira e também como meio-campista quando atua na seleção da Argélia, né? Ela que já defendeu as cores do Concórdia Stings, do Canadá, né? Do Bilka Kazigurd, do Cazaquistão, Fleury, 91, da França, e o do Arna Borja, da Dinamarca, né? Ela que vai disputar aí posições aí com as zagueiras Daiane, Thaís Regina, Núbia, Dei Silva e Sorriso do Flamengo, né? O Flamengo que não começou muito bem o campeonato este ano, né? O campeonato feminino, caiu precocemente na Supercopa Feminina e começou a Copa Rio também abaixo do padrão aí, né? Abaixo do esperado. O Flamengo que teve grandes contratações aí, incluindo o atacante, né, Cristiane, atacante que jogou aí a última temporada aí defendendo as cores do Santos e seleção brasileira aí, multicampeã, né? O Flamengo que conseguiu apenas os seus 3 primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, bateram na última sexta-feira o Atlético Mineiro pelo placar de 3-2. A torcida organizada Urubuzada prepara chuva de papel picados aí nas arquibancadas do Maracanã para o jogo da volta neste domingo contra o Nova Iguaçu. Sendo assim, para cortar jornais e revistas aí na sede da torcida que fica aí na rua Barão de Iguatemi, 204A. Desse modo, os encontros para montar a festa vão acontecer a partir desta segunda-feira até a quinta-feira. Vou passar os horários aqui. Se você que mora próximo aí à região e quiser ajudar neste mutirão, vai poder chegar lá e ser recebido aí de braços abertos. A segunda-feira vai ser às 18 horas, né? Que vai ter a abertura lá para você poder começar a trabalhar lá picando os papéis. Na terça-feira às 17 horas, na quarta e quinta-feira também aí os trabalhos começam às 16 horas, né? O mutirão aí vai começar aí ao longo dessa semana para ter uma festa bonita aí, né? No final de semana, né? Quem sabe a gente não vai fazer uma festa assim, ó, bem bonita aí para comemorar o título do Campeonato Carioca. O Flamengo fecha invicto o mês de março. Tá difícil parar o Mengão. Depois de 4 jogos aí, 3 vitórias e 1 empate. O Flamengo começou essa trajetória do mês de março no dia 2, né, quando o Flamengo bateu o Madureira pelo placar de 3-0. No dia 9, o Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu, contra o Fluminense, né, pelo primeiro jogo da semifinal. E o Flamengo bateu aí os tricolores por 2-0. No dia 16, o Flamengo teve pena e aí empatou aí em 0-0 com o Fluminense. E no dia 30, fechando o mês de março, bateu o Nova Iguaçu pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, 3-0. A máquina continua com azeite e vai continuar. Vamos falar de Léo Ortiz. Léo Ortiz que pode finalmente estrear aí com a camisa do Flamengo, né? Segundo informações, Fabrício Bruno está cansado fisicamente, né, devido aos jogos da data FIFA, e logo depois, né, participou do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Então ele está com a musculatura, né, um pouco cansada aí já, e isso pode dar uma esperança e uma vaga para Léo Ortiz estrear finalmente com a camisa do Flamengo. Ele que no período de data FIFA treinou aí com o Léo Pereira, ao lado de Léo Pereira, e já ganhou um pouco, pelo menos aí um pouquinho de entrosamento, né, com o nosso zagueiro aí, Léo Pereira. Então, no dia 2, amanhã, né, na terça-feira aí, às 19 horas aí, horário de Brasília, o Flamengo estreia contra o Milionários e quem sabe a gente vai ter uma dupla aí de Léo na zaga, né?
Léo Pereira e Léo Ortiz. O Flamengo terminou aí o mês de março invicto, né? E, portanto, foca as atenções agora para os compromissos de abril. E essa sequência de abril é uma sequência pesada aí, com 8 jogos aí, né? E 8 jogos difíceis aí, né? Incluindo o jogo da final do Campeonato Carioca, né? O Flamengo enfrenta e começa essa maratona aí enfrentando o Milionários pela Libertadores da América no dia 2. No dia 7, o Flamengo volta aos seus compromissos aí, atenção aí para o Nova Iguaçu, terminando aí o Campeonato Carioca. No dia 10, o Flamengo volta a entrar em campo de novo, aí pela Libertadores da América, lá no Maracanã, contra o Palestino do Chile. E no dia 13, o Flamengo enfrenta fora de casa o Atlético Goianiense aí, fazendo o seu 4º jogo. E essa sequência de jogos fica cada vez mais pesada, né? Não para por aí. No dia 17, o Flamengo pega o atual campeão da Copa do Brasil, o tricolor paulista, o São Paulo. E no dia 20, pegamos aí o Palmeiras, atual campeão da Copa do Campeonato Brasileiro, né? Vamos pegar também no dia 24 o Bolívar, fechando aí o primeiro turno da Libertadores da América. E no dia 27 o Flamengo pega o Botafogo. Sequência pesada de jogos aí. E espero que o Flamengo feche o mês de abril invicto novamente. Coloca aí nos comentários. Será que o Flamengo consegue passar ileso aí, né? Com esses 8 jogos aí pesados que nós vamos ter nessa tabela de abril? Coloca nos comentários aí que eu quero saber. O Flamengo foi sondado aí pela empresa Puma, né? Em meias renovações aí com a Adidas, né? De acordo com o jornal All Sports, o Flamengo recebeu uma sondagem aí da Puma no meio das negociações pela renovação contratual com a Adidas. Atualmente, a empresa alemã patrocina o Palmeiras e tem a intenção de continuar. Antes de mais nada, houve uma reunião entre os representantes do Flamengo e da Puma, contudo, os valores não foram tratados e o Flamengo sequer abriu negociações com a Puma, né? Dessa forma, a sondagem, o clube, né, encarou essa conversa como uma simples sondagem aí, né? Por outro lado, a Adidas sondou o Palmeiras e, dessa forma, as empresas de materiais esportivos buscaram a troca entre os clubes que patrocinam na tentativa de melhores condições. Apesar disso, o Flamengo deve seguir com a empresa atual, né, com a Adidas, e o Palmeiras com a Puma. Antes de mais nada, vale lembrar que atualmente o acordo com a Adidas e o Flamengo rende aí nas casas aí de 60 a 70 milhões aí para o Flamengo. Isso porque boa parte do valor é referente aí aos royalties, né? Ou seja, a arrecadação aí dos 35% aí referente à venda de cada peça aí, né? Cada camisa, de boné, de tudo aquilo ali, dos materiais esportivos ali. Isso aí o Flamengo tem 35% aí na venda de cada peça. E agora, como que ficou isso aí, né? Inicialmente a Adidas queria um contrato aí de 8 anos com o Flamengo, contudo o clube deseja um vínculo um pouco menor. Com isso, o prazo ainda está se estendendo aí, essa negociação aí, né, entre as partes. Em suma, o cenário está mais provável aí para que seja que o Flamengo e a Adidas fechem aí em 4 a 6 anos aí de contrato. Apesar da discordância entre os termos aí, né? O Flamengo e a Adidas já está praticamente acertado aí, né? Com valores, deve ter um valor, haverá um valor, né? Haverá um valor aí, né? De um reajuste no valor fixo no qual o Flamengo ganha, e também aí sobre esse percentual dos royalties também, das peças aí vendidas pelo Flamengo, né? Dos materiais esportivos da Adidas, deve ter um reajuste também. Então o Flamengo estará melhorando aí o seu capital. Falando de capital, o Flamengo está tentando aí essa compra aí, né? Que está bem amarrada aí, a compra do terreno do gasômetro junto com a Caixa Econômica Federal. O Flamengo já tem aí boa parte desse dinheiro e poderia até pagar à vista aí, realizar o pagamento à vista hoje, né? Se fechassem aí um valor de pelo menos até 230 milhões aí, o Flamengo conseguiria pagar à vista, né? De acordo com o balanço publicado na semana passada, o Flamengo terminou 2023 com 234.487 reais aí na caixa, né? Na sua caixa.
Além disso, o clube ainda registra aí ter 38 milhões 686 milhões aí em contas, né, para receber e 123 milhões 423 reais aí para estar recebendo de transferência de jogadores, totalizando aí 400 milhões aí de reais chegando nos cofres do Flamengo, né? O valor do terreno que o Flamengo negocia é de 250 milhões, mas o Flamengo quer pagar até 250 milhões. A Caixa, porém, né, depois que foi criado ali, depois da construção do terminal Gentileza, que construíram ali, próximo ali ao terreno do gasômetro, a Caixa entende que esse terreno valorizou. E a Caixa quer vender no mínimo por 400 milhões aí para o Flamengo. Então há um grande impasse. Nessa entrevista que o Rodolfo Landim fez aí a rádio CBN também, né? Ele fala aí que não tem nada garantido, né? Do terreno, do Flamengo comprar esse terreno e conseguir esse terreno. Primeira coisa é comprar o terreno. Então ele fala até sobre SAF, ele dá explicações aí, e o Flamengo, e ele fala também aí, bem abertamente aí, que ele gostaria de ter esse dinheiro não para depositar no terreno da Caixa Econômica, e sim para fazer a manutenção aí de jogadores, contratações de novos reforços para o Flamengo. E aí fazer aquela criação da SAF, e aí sim ter o terreno do gasômetro. Mas isso aí está cada dia mais complicado aí, né? O próprio Rodolfo Landim deixou bem claro aí que as negociações não serão fáceis, né? E é sempre assim, né? O Flamengo aí, para o Flamengo as coisas são bem difíceis, né? Ainda mais junto com a Caixa Econômica Federal. Se fosse times como o Corinthians, já teria ganho até o terreno de graça, né? Como o Vasco da Gama ganhou também, né? Então, assim, é complicado demais, né? O governo do estado não quer o Flamengo com o seu estádio para não tornar o Maracanã um elefante branco. O BRB inclui cláusula, né, contra a SAF em contrato do Flamengo. É isso mesmo, né? O novo contrato de patrocínio do BRB com o Flamengo será votado nesta segunda-feira, dia 1º, né? Inclui uma cláusula que permite ao Banco de Brasília rescindir o acordo aí sem pagar rescisão caso o Flamengo crie a SAF, né, para o seu futebol nos próximos 2 anos. Como o Mundo Rubro-Negro aí detalhou nessa semana passada, o Flamengo transformou a parceria com o BRB em 3 contratos separados. O mais curto deles é também o que rende mais dinheiro, e neste primeiro momento o contrato aí de patrocínio, né, para a exposição da marca do BRB seria nos ombros da camisa, no omoplata da camisa, que vai render 25 milhões até março de 2026. Quer dizer, até março de 2026 o Flamengo receberá 25 milhões anuais, cerca de 50 milhões aí ao total. E este contrato, né, segundo aí o Mundo Rubro-Negro apurou, traz uma cláusula que permite o Banco BRB rescindir o patrocínio caso o Flamengo vire SAF. Entre as cláusulas listadas aí na rescisão estão a alteração social ou a modificação da finalidade da patrocinada, bem como uma associação como outra fusão aí, né, na cisão ou incorporação. A mudança não afetaria os 2 outros contratos, né, de maior duração. O primeiro é para uso da marca do Flamengo pelo BRB, que tem duração aí de 5 anos, no valor mínimo aí de 15 milhões anuais, e o contrato para a criação do Banco Nação BRB Fla, válido por 20 anos aí, que prevê 45% dos lucros que vão para o clube. E para entrar em vigor, os 3 contratos precisam da aprovação do Conselho Deliberativo, que será reunido e votado aí nesta segunda-feira, às 19 horas, né? Então tá aí o Flamengo, o Rodolfo Landim, que na semana passada garantiu, né, o seu primo aí, né, o Arthur Rocha, que não irá propor a criação da SAF antes do fim do seu mandato, pelo menos até dezembro. E, entretanto, em entrevista ontem, ele voltou a defender
a criação da SAF, né? Então, assim, o Rodolfo Landim, ele quer ele quer criar uma SAF no Flamengo. Esse é o propósito do Rodolfo Landim. Só que algumas coisas estão pendendo aí. Agora é o patrocínio com o BRB. Ele deu a palavra ali para o seu primo também, que pelo menos até o final do seu mandato, até dezembro, o Flamengo não vai falar sobre criação de SAF, mas a ideia sim do Rodolfo Landim e de alguns membros aí da sua comissão é que o Flamengo se torne uma SAF em breve. Galera, esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Fui!